Nós repercutimos muito essa questão do Leonardo Jardim na turma do bate-bola. E o que de fato existe é o seguinte: o Leonardo Jardim, ele está atuando de forma, vamos colocar assim, integral nesse mercado do Cruzeiro. Ele está tendo voz ativa, carta branca dada pelo Pedro Lourenço, pelo Pedrinho, pelo próprio Pedro Júnior. Ele tem essa, vamos dizer assim, força nos bastidores do Cruzeiro para indicar, para falar quem deve sair, quem deve ser emprestado, quem pode ser negociado. Ele está fazendo isso e tem o aval da chefia. Então hoje, vamos colocar o seguinte: quem está mandando e quem está dando as cartas no Cruzeiro é o Leonardo Jardim. Ele está sendo o grande nome desse... E junto dele, o Pedro Júnior, sim, que é dono, né? Aliás, quem representa juridicamente a SAF do Cruzeiro é o Pedro Júnior, né? E que é muito legítimo. Ele é dono do clube, junto com o pai dele, é muito legítimo que ele assuma essa posição. Acho apenas que a figura do Alexandre Matos, por tudo que ele fez na história recente do Cruzeiro, Alexandre Matos foi bicampeão do Brasil pelo Cruzeiro, montou o time campeão de 2013 e 2014, estava trabalhando no América quando foi chamado para vir para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro quiser mandar o Alexandre Matos embora, se quiser tirar ele de lá, isso é um direito do clube, né? A gente aqui na Itatiaia tem o direito de contratar e de demitir, o cara da padaria da esquina também, o cara da empresa de carro também. Isso é do mercado. Nenhum profissional é insubstituível e nenhum profissional é intocável em nenhuma empresa do mundo. Cruzeiro paga o salário, paga em dia, tem o direito de contratar, tem o direito de demitir. Mas eu acho que seria muito importante para o Cruzeiro, por tudo que a gente está vendo, tratar uma eventual saída do Alexandre Matos de uma maneira, na minha opinião, respeitosa com o profissional, se de fato o Cruzeiro pensa na saída do Alexandre Matos, que ao que tudo indica, pensa. Todo dia. Pensa. Mas aí, o João, sabe que eu acho que a história ela tem que ser respeitada, e o ser humano, né, como um todo, né? Só que a gente não sabe exatamente o que aconteceu para essa relação. Tá evidentemente estremecida, né? Tá claramente estremecida. O Matos não participa mais de nada, né? A gente não sabe o que aconteceu pro pessoal que manda no clube ficar assim tão chateado com o Matos, né? Porque deve ter acontecido, você concorda comigo? Deve ter acontecido uma coisa muito grave, uma quebra de confiança pra a relação chegar nesse ponto, né? Não, eu acredito que pode ter acontecido, não sei, não tô lá no dia a dia, pode ter acontecido algo, pode ter sido pego para Cristo num momento de crise do clube, pode ser um monte de coisa. Agora, independentemente do que tenha acontecido, entendo que pessoas merecem respeito. Sim, claro. E acho que é desrespeitoso com um profissional que é um CEO do clube, simplesmente falar o seguinte: a partir de hoje você não viaja mais, você não frequenta mais vestiário, você não participa do dia a dia do clube, pô, manda embora. Chega pro cara e fala assim: amigão, não dá mais, não tem mais ambiente aqui, vamos cumprir seu contrato, ou vamos te propor uma maneira de rescindir seu contrato, senta aqui, te devemos. O Cruzeiro não fez isso com o Dudu agora? É que já é uma quase que um ineditismo, né, João? Ter multa para esse tipo de trabalho, né, de profissional, né, nessa área, né, já é complicado. Então eu imagino que o Cruzeiro pense numa maneira de não tomar um outro prejuízo, né, nesse sentido, né? Mas contrato, ele vale para os dois lados. Sim. Ele vale para quem é contratado e para quem é contratante. Sim, sim. Ninguém obrigou o Alexandre Matos a assinar um contrato com o Cruzeiro. Ninguém obrigou o Pedrinho da carta branca. Ninguém obrigou o Cruzeiro também a assinar um contrato com o Alexandre Matos. E ninguém obrigou o Pedrinho da carta branca pro Matos fazer tudo isso também que ele fez, não é? Mas realmente que essa relação tá bem complicada. E dentro de tudo isso que ele fez, claro que teve um monte de contratação ruim, mas também teve a do Caio Jorge, mas também teve a contratação, não veio inicialmente, veio lá na gestão do Ronaldo, mas depois quem foi lá e contratou o Matheus Pereira foi o Alexandre Matos. Teve a contratação do técnico, tá todo mundo elogiando o técnico aqui, não tá? Tá. Quem contratou o técnico? Eu acho então, que não é nem questão de nome, porque nome você acerta e erra, né? Por exemplo, a gente aqui, eu acho que todo mundo, o torcedor talvez hoje fale que não, né?
Mas todo mundo traria o Wallace. Todo mundo fala assim, pô, o Wallace é uma boa. E o Wallace não tá dando certo. Não é isso? Talvez, pensando no outro lado, traria o Bernard. O Bernard tá tendo dificuldade. Olha, o Dudu foi anunciado nessa cadeira aqui, onde está o Emerson Pansieri aqui, ó. Foi anunciado aqui com festa. Exatamente. Com festa pelo Alexandre Matos, que estava ali, e pelo Pedro Lourenço, que estava aqui. Que eu acho que o que pega... Então, assim, aí na hora que erra, o erro é só do executivo? O que eu acho que o que pega aí, pelo que eu ouvi falar, é em que condições foram feitas essas contratações, né? Mas ninguém acompanhava junto? Era jeito, tudo feito individualmente? Pelo jeito. O departamento de futebol não tinham 3? Sim. Não era o Alexandre Matos, o Pelaipe e o Pedro Júnior? Sim. Então quem deu certo, a responsabilidade não é dos 3? O que deu errado, a responsabilidade é de um só? Não, eu também acho. Se teve algum, não tô dizendo que teve, não vi, não sei, não tem nada com isso. Mas se teve algum erro, o erro foi só do Alexandre Matos? O que eu acho que a palavra aí, João, é quebra de confiança. O Ale, eu concordo demais com o que você está dizendo e respeito muito o que você está dizendo. Isso é natural, acontece em qualquer empresa, né? Acontece em relação pessoal, familiar, marido desiste da esposa, esposa desiste do marido, isso é da vida. O que eu estou dizendo aqui é apenas o seguinte: dividir as responsabilidades. O Cruzeiro tem todo o direito de querer ficar livre de qualquer profissional. Todo. Mas acho que pela história das pessoas, esses processos têm que ser conduzidos de maneira a preservar o clube e as pessoas envolvidas no processo. Apenas uma opinião. É isso aí. Aqui a gente não sabe exatamente o que aconteceu nesses bastidores aí, né? Porque tem casos, e eu não tô falando que seja do Matos, mas que o cara mancha a própria história, né? Tem casos que o cara mancha com atitudes que não são bacanas, que não são legais, né? E aí... mas se tem... Então vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui de raciocínio. Sim. Se eventualmente o Alexandre Matos fez alguma coisa que mancharia a ponto dele não poder viajar com o clube, dele não conviver mais... Ele não tá no Cruzeiro. A verdade é que ele não tá no Cruzeiro. Sim. Então se o cara fez alguma coisa a esse ponto, ele tem um contrato. Sim. Contrato te dá deveres e te dá direitos. Se é alguma coisa nesse nível... Então é muito simples, você rescinde o contrato por justa causa. Você rescinde o contrato por uma quebra de contrato, por um desvio ético-moral. Isso. Então é isso, sabe? Mas eu não... Você duvida que essas coisas estejam sendo tratadas até a parada aí do meio do ano? Eu acho que essas coisas estão sendo todas colocadas à mesa, sim. Não, mas isso aqui, tem essa multa aqui, mas eu acho que você pisou na bola aqui, mas isso aqui que aconteceu. Eu acho que eles estão tratando disso, enquanto isso o Matos está ali de escanteio. Você não acha que é isso? É difícil, né? Seria um exercício de imaginação. Acho, isso é sentimento de tudo que a gente escuta dos bastidores do futebol. Conversei com pessoas que estiveram recentemente com ambos. E o que eu vou falar aqui não tem nenhuma novidade. Eu acho que o Alexandre Matos, em breve tempo, não estará mais no Cruzeiro. Não estará mais no Cruzeiro. Me parece isso. Você tem essa impressão, João. Também tem essa impressão. E a gente não pode precisar se vai ser mês que vem, ser na parada, mas que tá deixando o clube, né? De alguma maneira, isso... Quando a gente não vê o profissional que é o Alexandre nas viagens, por mais que tenha aí uma logística de viagem, de número de voos... não, aí é blá, blá, blá. Então, assim, por mais que tenha isso, ele é um cara ativo no clube. É um cara ele é o CEO posto, do clube. É um cara de posto alto no clube. Ele é, depois dos donos, ele é o maior cargo do clube. Exatamente. Eu nunca ouvi falar de algo parecido no mundo corporativo em qualquer área. É verdade. Em qualquer área. Vamos dar um exemplo, de João. Alguém que é CEO de uma empresa e que é isolado do dia a dia da empresa. Eu nunca ouvi. No Paraguai, por exemplo, vamos pegar um fato recente. Ali no Paraguai, final do ano, Cruzeiro e Racing. Tava lá o Alexandre e toda a diretoria do Cruzeiro. Não só estava lá, o Alexandre estava lá muito prestigiado. Sim. Muito. Liderando a delegação do Cruzeiro, com palestra na véspera do jogo, com
né, a mobilização em torno dele. Não era simplesmente estava lá. Nos Estados Estava Unidos, lá muito prestigiado. nos Estados Unidos também, né? Que a Itatiaia chegou antes e saímos depois, né? Como é de praxe aqui. Então a gente viu tudo. A gente tava... Eu passei quase 15 dias dentro da concentração do Cruzeiro, João. A verdade é essa. Eu chegava lá de manhã e saía de noite. Era o dia inteiro. E lá, quem dava as cartas era o Alexandre. E vamos repetir uma coisa para ficar muito claro isso aqui. É direito do presidente do Cruzeiro, do dono do Cruzeiro, mandar embora do faxineiro ao CEO. Claro. Como é direito de qualquer pessoa que toca qualquer negócio. Sim. Ninguém está questionando aqui o direito de uma mudança do Cruzeiro. Isso é um direito legítimo do clube. Entendo apenas que, pela importância do cargo, é uma coisa que precisa ser resolvida o mais breve possível, pelo bem do clube, pelo bem do ambiente interno. E aí eu torço, aí é uma torcida apenas, para que seja resolvida da melhor maneira possível, eu também até torço. em respeito à história das pessoas. Eu né? também torço, João, mas o que acontece hoje, de verdade, é que o Matos não faz parte do futebol. Concordo não faz com parte, você. ele tá fora. Então isso já foi resolvido. Ele não fala diretamente com os jogadores, ele não fala com o treinador, muito menos. Ele tá fora. O que está sendo discutido agora é como será feita essa saída. Se depois das férias ali, quando começar o Mundial de Clubes, o Matos retornar pro Cruzeiro, seria uma surpresa gigantesca. Eu pra não todos acredito nós. nisso. Eu não acredito nisso. Que ele vai retornar ou que ele não vai? Eu não acredito que ele retorne. Não retorna. Eu acho que essa Não questão retorna. será resolvida Isso. de alguma maneira Sim. até a janela. É. Acho que o grande problema dessa solução, e isso eu não estou dizendo agora, isso eu já disse lá atrás, quando daquela entrevista do Pedro Lourenço, em que o Pedro Lourenço fez críticas ao trabalho do Matos, eu disse isso lá atrás, isso tem mais de um mês, né, parceiro? Isso tem um mês e pouquinho. Foi, João, que a grande questão... Foi o jogo do Muxuca e Runa, isso mesmo. Deve ter perto de um mês. Um mês. Que a grande questão do Alexandre Matos é a questão contratual, porque o contrato do Matos foi um contrato de 5 anos. O Matos, quando foi para o Cruzeiro, e isso direi aqui com toda clareza, porque quem me contou e não me pediu sigilo, não me contou em off, foi o dono do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Sim. O Matos pediu ao Pedro Lourenço um contrato de 3 anos. O Pedro Lourenço disse ao Matos, eu confio em você. Não vão ser 3 anos, não. Vão ser 5 anos de contrato. Pedrinho te falou isso. O Pedro Lourenço me disse isso. Quando da chegada do Matos. Depois, por uma outra fonte, naquela época apurei que o contrato do Matos é um contrato que tem uma cláusula que garante a ele o recebimento integral dos seus salários até o final do contrato. Ou seja, você me manda embora hoje, mas me paga até o último dia E alguém contrato. assinou concordou com isso, né? Foi, certamente, né? Não é? Existe contrato unilateral. Que é meio que uma loucura, né, João? Você concorda? Que no mundo do futebol de hoje... Aí não faço juízo de valor porque o dinheiro não é meu. E agora é isso que está sendo discutido. A informação que eu tenho é que é essa dificuldade. Nossa. Para se chegar num caminho, né? Num caminho. Mas é do jogo, né? O contrato vale para os dois lados. Se o Alexandre Matos, se o Cruzeiro oferecer um contrato de 5 anos para o Alexandre Matos, se alguém batesse na porta pro Alexandre Matos sair, como ele saiu do América, por exemplo, provavelmente também tinha uma multa ali estabelecida. Isso. Então, a verdade é que tudo é aprendizado, né, João? É parte do processo, né? O Pedrinho é ótima pessoa, um cara que ama o Cruzeiro, mais que todo mundo, pelo que a gente tá vendo. Mas ele tá... Eu acho que esse período aqui tem sido de muito aprendizado pra ele, né? Coisa natural, é uma função nova, né? Não, gente, talvez, estamos falando de um dos maiores empresários do Brasil. Já deve ter contratou ao longo da sua vida milhares de pessoas. Desde profissionais muito simples até executivos muito graduados. Não no futebol, mas em negócios que são maiores até do que o futebol. O preço de mercado da empresa que o Pedro Lourenço é dono é muito maior do que o preço de mercado do Cruzeiro. Isso é natural, empresas muito grandes.
Então, às vezes, é sentar na mesa ali, ó, Xará, ó, te devo tanto, faz uma proposta de tanto, ó, você me deve tanto, mas eu aceito tanto. Ou então, ó, te devo, mas acho que não tem que te pagar porque você infringiu essa cláusula do contrato. Exato, tô te notificando, você tá fora. E o outro também tem o direito de dizer, não concordo, tô te contra. E é da vida. É isso aí. E aí, uma hora se chega num acordo aí do que cada um entende que é seu direito. Bom, e isso é legítimo pelos dois lados. Nós já chegamos num acordo aqui, agora só falta eles. Né? Nós já decidimos como é que vai ser feita essa. Agora eles... Eu acho que o único acordo que se tem aqui é que é muito difícil que essa realidade mude, né? Ah, não muda. Pode ter certeza que não muda, não tem. Eu diria que tem 0,0, porque a gente sabe como é que é o futebol, né? Mas 1 de chance. Mas então fica a dica aí, o Pedrinho sempre ouve a gente mesmo. Teve um dia que eu achei que o Fernando Diniz também era 0,00. Por isso que eu não falei que é 100%, João. Por isso que eu não falei.